Todo mundo já passou por aquela situação de ver alguém fazendo a mesma coisa todos os dias no mesmo lugar, não é mesmo? Pois bem, na praça central da nossa cidade tinha uma senhora que fazia exatamente isso. Ela chegava sempre às 3 da tarde em ponto, caminhando devagar com sua bengala de madeira escura, e se sentava no mesmo banco sob a sombra da grande figueira. O que mais chamava atenção não era apenas a pontualidade dela, mas sim o ritual que ela fazia. A senhora sempre trazia uma sacola de pano azul marinho, colocava ao lado no banco e ficava ali por exatamente 2 horas. Durante todo esse tempo, ela apenas observava as pessoas passando, com um olhar doce mas melancólico, como se estivesse esperando por alguém muito especial. As crianças da região já estavam acostumadas com a presença dela. Algumas até acenarão quando passavam correndo atrás de uma bola ou brincando de pega-pega. A senhora sempre retribuía com um sorriso gentil, mas nunca tentava puxar conversa com ninguém. Era como se ela vivesse em seu próprio mundo, um mundo repleto de memórias que só ela conhecia. Os comerciantes da praça também já tinham se acostumado com a rotina dela. O seu João, que vendia pipoca ali há mais de 20 anos, sempre comentava com os clientes sobre como ela era pontual. Segundo ele, nem mesmo nos dias de chuva forte ela faltava ao seu encontro diário com aquele banco. Isso intrigava todo mundo que frequentava o local. Foi então que Pedro, um jovem de 25 anos que havia se mudado para o bairro recentemente, começou a reparar nela. Ele passava pela praça todos os dias voltando do trabalho, sempre por volta das 4 da tarde, e invariavelmente encontrava ali sentada. A princípio, achou apenas curioso, mas com o passar dos dias, aquela imagem começou a despertar sua curiosidade de uma forma diferente. Pedro era daquele tipo de pessoa que gosta de entender as coisas ao seu redor. Talvez por trabalhar como jornalista, ele tinha o hábito de observar detalhes que outros não percebiam. E havia algo na postura daquela senhora, na forma como ela segurava a sacola, na maneira como seus olhos percorriam a praça, que o fazia sentir que havia uma história por trás daquele ritual diário. Durante uma semana inteira, ele mudou propositalmente seu caminho para casa só para observá-la melhor. Percebeu que ela sempre olhava em direção à entrada principal da praça, como se estivesse aguardando alguém chegar. Seus dedos, sempre bem cuidados apesar da idade, tamborilavam suavemente na alça da sacola, numa espécie de ansiedade contida que só quem prestava muita atenção conseguia notar. O que mais intrigava Pedro era o fato de que, aos poucos, ele começou a sentir uma estranha conexão com aquela rotina. Era como se, de alguma forma, aquela senhora estivesse ali esperando por algo que ele também precisava descobrir. Sem saber explicar o porquê, ele sentia que conhecer a história dela poderia mudar algo importante em sua própria vida. No 10º dia de observação, Pedro tomou uma decisão que mudaria tudo. Em vez de apenas passar pela praça, ele resolveu sentar em um banco próximo e fingir estar lendo um livro. Queria observar mais de perto, tentar entender melhor aquele mistério que o consumia cada vez mais. Às 3 horas em ponto, como sempre, ela apareceu caminhando lentamente pela alameda principal. Dessa vez, Pedro pode perceber detalhes que antes passavam despercebidos. A senhora usava sempre o mesmo vestido azul claro, impecavelmente passado, e sapatos pretos de salto baixo que faziam um som ritmado contra o calçamento da praça. Seus cabelos grisalhos estavam sempre presos em um coque simples, mas elegante, e ela carregava consigo um perfume suave de lavanda que o vento trazia até onde ele estava sentado. Quando ela se acomodou no banco, Pedro notou algo que o fez engolir em seco. A senhora abriu a sacola azul marinho e retirou de lá 2 coisas, uma foto antiga em preto e branco e um pequeno embrulho de papel pardo. Ela colocou a foto sobre as pernas e segurou o embrulho contra o peito, como se fosse algo extremamente precioso. Seus lábios se moviam em silêncio, como se estivesse conversando com alguém. A foto parecia ser de um jovem soldado, mas Pedro não conseguia ver direito os detalhes daquela distância. O que ele podia perceber claramente era a emoção no rosto da senhora enquanto olhava para aquela imagem. Havia uma mistura de amor, saudade e uma tristeza profunda que tocou o coração do rapaz de uma forma que ele não esperava. Era como se toda a melancolia do mundo estivesse concentrada naquele momento. Depois de cerca de meia hora contemplando a foto, ela guardou tudo de volta na sacola e voltou a assumir sua posição de observadora da praça. Mas agora Pedro entendia que ela não estava apenas observando as pessoas passarem.
Ela estava revivendo memórias, mantendo viva uma história de amor que provavelmente só ela conhecia. Aquele banco não era apenas um lugar para descansar, era um altar de lembranças. O coração de Pedro disparou quando percebeu que havia lágrimas nos olhos da senhora. Ela as enxugava discretamente com um lenço bordado, tentando não chamar atenção para sua emoção. Naquele momento, ele sentiu uma vontade imensa de se aproximar, de oferecer algum tipo de conforto, mas algo impedia. Talvez fosse o respeito por aquele momento íntimo e sagrado que ela vivia todos os dias. Quando o relógio da igreja próxima bateu 5 horas, a senhora se levantou com a mesma delicadeza com que havia chegado. Guardou a sacola, ajeitou o vestido e caminhou lentamente em direção à saída da praça. Pedro percebeu que ela parava sempre no mesmo lugar antes de ir embora, na frente de uma pequena placa comemorativa que ele nunca havia reparado antes. Ela tocava a placa gentilmente, como quem faz uma carícia, e sussurrava algo inaudível. Naquela noite, Pedro não conseguiu dormir pensando no que havia presenciado. Havia algo profundamente tocante naquela rotina, algo que mexia com sentimentos que ele mesmo não sabia que possuía. Decidiu que no dia seguinte tentaria uma aproximação respeitosa. Precisava conhecer aquela história, não por curiosidade jornalística, mas por uma necessidade humana de conexão que crescia dentro dele a cada dia. No dia seguinte, Pedro chegou à praça alguns minutos antes das 3 da tarde. Queria observar a chegada da senhora desde o início, mas principalmente queria entender o que estava escrito na placa comemorativa que ela tocava todos os dias antes de ir embora. Caminhou até lá e leu as palavras que mudariam completamente sua perspectiva sobre toda aquela situação. A placa era uma homenagem aos soldados da cidade que partiram para a Segunda Guerra Mundial e nunca mais voltaram. Havia uma lista de nomes e, no final, uma frase simples mas comovente, em memória daqueles que partiram com amor e coragem, deixando saudade eterna nos corações que ficaram. Pedro sentiu um arrepio percorrer sua espinha quando começou a entender a magnitude da história que estava presenciando todos os dias. Quando a senhora chegou pontualmente às 3 horas, Pedro estava novamente no banco próximo, mas desta vez com o coração apertado de emoção. Observou todo o ritual dela com outros olhos. A foto que ela retirava da sacola era de seu grande amor, provavelmente um dos soldados cujos nomes estavam gravados na placa. O embrulho de papel pardo que ela segurava contra o peito devia conter carta ou alguma lembrança dele. Pedro percebeu que precisava de coragem para se aproximar. Aquela não era apenas a história de uma senhora solitária. Era a história de um amor que resistiu ao tempo, à guerra, à morte. Era a história de uma mulher que há décadas mantinha viva a memória de alguém que amou profundamente. O peso dessa descoberta o fez questionar seus próprios valores e a forma como encarava os relacionamentos em sua vida. Decidiu que a abordagem teria que ser delicada e respeitosa. Não podia simplesmente chegar e fazer perguntas diretas sobre algo tão íntimo e doloroso. Pensou em várias estratégias, mas todas pareciam invasivas demais. Foi então que teve uma ideia simples. Levaria flores para a praça. Se surgisse uma oportunidade natural de conversa, ele a aproveitaria. No dia seguinte, Pedro chegou com um pequeno buquê de lavandas. Havia percebido que era o perfume que ela usava. Sentou-se no banco de sempre e esperou. Quando a senhora chegou e passou por ele, o aroma das flores chamou sua atenção. Ela parou, olhou para Pedro, seus olhos se iluminaram com um sorriso genuíno, o primeiro que ele via em todos aqueles dias de observação. Que flores lindas, disse ela com uma voz doce e melodiosa. Lavanda sempre foi minha favorita. Pedro sentiu que aquela era a oportunidade que estava esperando. A senhora gostaria de algumas. Ofereceu gentilmente. Trouxe mais do que preciso. Ela hesitou por um momento, como se não estivesse acostumada a interagir com estranhos, mas acabou aceitando algumas das flores. Obrigada, querido. Faz muito tempo que alguém não me oferece flores. Havia uma melancolia doce em sua voz, mas também uma gratidão sincera. Pedro percebeu que havia quebrado o gelo de forma natural e respeitosa. Eu sempre vejo a senhora aqui pela tarde, disse ele cuidadosamente. Trabalho ali perto e passo por aqui todos os dias. A senhora vem aqui há muito tempo. Era o início de uma conversa que mudaria a vida de ambos para sempre. Venho aqui todos os dias há 62 anos, respondeu a senhora com uma voz que carregava o peso de todas essas décadas. Meu nome é Dona Helena, e esse banco
Bem, esse banco guarda a maior história de amor da minha vida. Pedro se apresentou e pediu licença para sentar ao lado dela, respeitando uma distância confortável. Sentia que estava prestes a ouvir algo extraordinário. Dona Helena olhou para as lavandas em suas mãos, sorriu novamente. Sabe, Alberto sempre me trazia lavandas quando namorávamos. Dizia que o perfume combinava com minha personalidade, suave, mas marcante. Pedro percebeu que ela havia mencionado o nome Alberto com uma ternura que transcendia o tempo. Alberto era seu marido? Perguntou delicadamente. Noivo, corrigiu ela, e Pedro notou uma sombra de tristeza passar por seus olhos. Nós íamos nos casar em 1943, mas a guerra chegou antes do nosso casamento. Ele se alistou como voluntário, disse que era seu dever defender o país e nossa liberdade. Eu tentei convencê-lo a não ir, mas ele era um homem de princípios. Não conseguia ficar aqui sabendo que outros estavam lutando por todos nós. Pedro sentiu um nó na garganta. Começava a entender a profundidade da história que estava ouvindo. E esse banco? Perguntou suavemente. Dona Helena sorriu, mas era um sorriso carregado de memórias. Esse era nosso lugar favorito para namorar. Nós vínhamos aqui todas as tardes depois que ele saía do trabalho na marcenaria. Sentávamos aqui e fazíamos planos para o futuro. Sonhávamos com a casa que íamos construir, com os filhos que íamos ter. A última vez que nos vimos foi aqui neste banco, continuou ela, tocando suavemente madeira como se fosse uma relíquia sagrada. Era março de 1943. Ele me deu um anel simples, mas cheio de amor, e prometeu que voltaria para se casar comigo. Disse que quando a guerra acabasse, ele me encontraria aqui mesmo, neste banco, às 3 da tarde de uma terça-feira. Eu prometi que estaria esperando. Pedro ficou em silêncio, processando a magnitude daquela promessa e de sua consequência. 62 anos esperando pelo retorno de um amor que nunca voltou. Ele não voltou da guerra? Perguntou com a voz embargada. Dona Helena balançou a cabeça lentamente. Recebemos a notícia 6 meses depois. Alberto morreu heroicamente, salvando companheiros feridos durante uma batalha na Itália. Ele tinha apenas 24 anos. Mas eu continuei vindo aqui, disse ela com uma determinação suave, mas inabalável. No início, era porque ainda tinha uma esperança boba de que a notícia estivesse errada, de que ele apareceria caminhando pela praça como nos velhos tempos. Depois, quando aceitei que ele realmente não voltaria, continuei vindo porque prometi que estaria aqui esperando. E uma promessa de amor verdadeiro não se quebra nem com a morte. Pedro estava profundamente emocionado. Nunca havia conhecido alguém com uma lealdade e um amor tão puros e duradouros. A senhora nunca pensou em se casar com outra pessoa? Perguntou com cuidado. Dona Helena sorriu com uma serenidade impressionante. Houve alguns pretendentes ao longo dos anos, homens bons e gentis. Mas meu coração sempre pertenceu ao Alberto. Não seria justo com nenhum deles tentar construir algo sobre as cinzas de um amor que nunca se apagou. E o que tem na sacola que a senhora traz todos os dias? Perguntou Pedro, curioso para entender completamente aquele ritual de amor e memória. Dona Helena abriu a sacola com cuidado, como quem manuseia tesouros preciosos. São as cartas que ele me escreveu durante os meses que passou na guerra e algumas coisas que guardei de quando namorávamos. Ela mostrou a foto que Pedro havia visto de longe nos dias anteriores. Era realmente Alberto, um jovem bonito de uniforme militar, com olhos gentis e um sorriso confiante. Essa foto foi tirada 2 dias antes dele partir. Ele fez questão de ir ao fotógrafo para me deixar uma lembrança. Disse que assim eu nunca esqueceria como ele era quando estava feliz. Pedro observou a foto e ficou impressionado com a semelhança entre aquele jovem soldado e ele mesmo. Meu Deus! Murmurou Pedro, olhando mais atentamente para a foto. Ele parece muito comigo. Dona Helena parou o que estava fazendo e olhou fixamente para Pedro, como se estivesse vendo um fantasma. Seus olhos se encheram de lágrimas. É por isso, sussurrou ela. É por isso que quando você se sentou aqui perto pela primeira vez, senti algo estranho no coração. Você tem os mesmos olhos dele, o mesmo sorriso gentil. Pedro sentiu um arrepio percorrer todo o seu corpo. Havia algo de místico naquele encontro, como se o destino tivesse conspirado para uni-los naquele momento.
Dona Helena, posso ver as cartas? Perguntou respeitosamente. Ela hesitou um pouco, mas depois começou a mostrar os envelopes amarelados pelo tempo. As cartas estavam escritas com uma caligrafia cuidadosa e cheia de amor. Leia essa aqui, disse ela, entregando uma das cartas mais preservadas. Pedro leu em voz alta. Minha querida Helena, todos os dias aqui na frente de batalha penso no nosso banco na praça. Imagino você sentada lá, com seu vestido azul preferido, esperando por mim. Essa imagem me dá forças para enfrentar qualquer perigo. Quando esta guerra acabar, eu vou correr de volta para você e nunca mais vamos nos separar. Te amo hoje, te amarei sempre. Seu Alberto. Dona Helena chorava silenciosamente enquanto ouvia as palavras que conhecia de cor, mas se ganhavam uma dimensão diferente sendo lidas por alguém com a voz parecida com a de Alberto. Ele escrevia sempre sobre os planos que tínhamos, continuou ela. Falava da casa que queria construir para mim, dos filhos que sonhava em ter, dos netos que queria ensinar a pescar no rio da cidade. Sabe o que mais me impressiona? Disse Pedro, devolvendo a carta com cuidado. É como o amor de vocês permaneceu puro e forte mesmo depois de tanto tempo separados. Isso é algo raro de se ver hoje em dia. Dona Helena olhou para ele com uma expressão maternal. O amor verdadeiro não conhece tempo nem morte, querido. Ele se transforma, evolui, mas nunca desaparece completamente. Pedro ficou em silêncio por alguns minutos, absorvendo toda aquela lição de vida. Pensou em seus próprios relacionamentos superficiais, em como havia tratado o amor como algo descartável e temporário. Ali estava uma mulher que havia dedicado sua vida inteira a honrar um amor que durou apenas alguns anos, mas que foi tão intenso e verdadeiro que sustentou uma vida inteira de fidelidade e esperança. Dona Helena, disse Pedro depois de um longo silêncio, posso fazer uma pergunta que talvez seja indiscreta. Ela acenou com a cabeça, já confiando naquele jovem que havia aparecido em sua vida de forma tão inesperada. A senhora nunca sentiu raiva de Alberto por ter ido para a guerra. Nunca pensou que ele poderia ter escolhido ficar com você em vez de partir. Dona Helena respirou fundo antes de responder. No início, sim. Quando recebi a notícia da morte dele, senti uma raiva terrível. Raiva dele por ter me deixado, raiva de Deus por ter permitido aquilo, raiva do mundo inteiro por ter tirado de mim a pessoa que eu mais amava. Passei meses revoltada, questionando tudo, me perguntando por que o amor tinha que doer tanto. Mas com o tempo, continuou ela, entendi que a escolha dele de ir para a guerra não foi uma rejeição ao nosso amor. Foi justamente por causa desse amor que ele quis proteger tudo aquilo em que acreditávamos, nossa liberdade, nosso futuro, nossa possibilidade de ser felizes. Ele não lutou contra nosso amor, ele lutou por nosso amor e morreu defendendo os valores que tornavam nosso amor possível. Pedro ficou impressionado com a sabedoria e a generosidade daquela mulher. Como a senhora conseguiu transformar a dor em algo tão bonito? Perguntou sinceramente. Dona Helena sorriu e tocou gentilmente o rosto dele, num gesto maternal que o emocionou profundamente. Porque entendi que o amor verdadeiro não é possessivo. Querido, quando você ama alguém de verdade, você quer que essa pessoa seja a melhor versão de si mesma, mesmo que isso signifique alguns sacrifícios para você. Alberto partiu para a guerra porque era um homem íntegro e corajoso. Essas eram justamente as qualidades que me fizeram me apaixonar por ele. Se eu tivesse conseguido convencê-lo a ficar, ele não seria mais o homem que eu amava. Seria apenas uma sombra de si mesmo, carregando o peso da culpa por não ter cumprido com o que acreditava ser seu dever. Pedro nunca havia pensado no amor dessa forma tão madura e desprendida. E todos esses anos vindo aqui, insistiu Pedro, nunca foi difícil demais. Dona Helena olhou para a praça ao redor deles, observando as crianças brincando, os casais namorando, a vida acontecendo em todas as suas formas. Claro que foi difícil. Houve dias em que chorei aqui neste banco até não ter mais lágrimas. Houve momentos em que pensei em desistir, em parar de vir. Mas então eu lembrava da promessa que fiz. Além disso, continuou ela com um brilho especial nos olhos, vir aqui todos os dias me manteve conectada não apenas com a memória do Alberto, mas com a vida em si. Sentada aqui, vi gerações passarem por esta praça. Vi crianças crescerem, se tornarem adultos, se casarem, terem filhos.
Vi histórias de amor começarem e terminarem. Vi a vida em toda a sua beleza e complexidade. Este banco me ensinou que o amor faz parte de algo muito maior que nós mesmos. Na verdade, disse ela com um sorriso misterioso, acho que Alberto me trouxe você. Não acredito em coincidências quando se trata de questões do coração. Você apareceu na minha vida exatamente quando eu precisava passar esta história adiante. Talvez seja a hora de você aprender algumas coisas sobre o amor verdadeiro, não é? Pedro sentiu que sua vida estava prestes a mudar de uma forma que ele ainda não conseguia compreender completamente. Nas semanas que se seguiram a esse primeiro encontro, Pedro mudou completamente sua rotina. Todos os dias, às 3 da tarde, ele estava na praça conversando com Dona Helena. Ela começou a contar histórias detalhadas sobre sua vida com Alberto, e Pedro se via cada vez mais envolvido naquele universo de amor puro e dedicação incondicional. Era como se estivesse aprendendo uma nova linguagem, a linguagem do amor verdadeiro. Dona Helena lhe mostrou todas as cartas de Alberto, uma por uma. Cada carta revelava um homem profundamente apaixonado, mas também corajoso e determinado a fazer a coisa certa. Pedro ficou impressionado com a maturidade emocional daquele jovem soldado, que aos 20 e poucos anos já entendia o amor de uma forma que ele, aos 25, estava apenas começando a descobrir. Sabe, disse Pedro certa tarde, eu nunca me relacionei seriamente com ninguém. Sempre achei que o amor era algo que limitava minha liberdade, que me impediria de focar na carreira e nos meus objetivos pessoais. Mas ouvindo a história de vocês, estou começando a entender que talvez eu tenha confundido amor com dependência. Dona Helena sorriu com aprovação. O amor verdadeiro não limita, querido. Ele expande. Quando Alberto me amava, eu me sentia capaz de ser muito mais do que eu era sozinha. E mesmo depois que ele partiu, o amor que construímos juntos continuou me dando forças para ser uma pessoa melhor a cada dia. O amor verdadeiro não nos diminui, ele nos multiplica. Pedro guardava cada palavra daquela mulher sábia em seu coração. Durante essas conversas, Pedro também começou a contar sobre sua própria vida para Dona Helena. Falou sobre sua carreira como jornalista, sobre sua família, sobre seus medos e inseguranças em relação aos relacionamentos. Ela ouvia tudo com a paciência e a sabedoria de alguém que havia vivido o suficiente para entender que cada pessoa tem seu próprio tempo de amadurecer emocionalmente. Você sabe por que nunca conseguiu se apaixonar de verdade? Perguntou ela um dia. Pedro balançou a cabeça, curioso para ouvir a resposta. Porque você ainda não aprendeu a se entregar completamente. O amor verdadeiro exige coragem. A coragem de ser vulnerável, de colocar o coração nas mãos de outra pessoa sabendo que ela pode quebrá-lo. Mas é só correndo esse risco que descobrimos do que realmente somos capazes. Alberto podia ter ficado comigo e evitado o risco de morrer na guerra, continuou ela. Eu podia ter me casado com outro homem e evitado o risco de passar a vida inteira sozinha. Mas nenhum de nós escolheu o caminho seguro. Escolhemos o caminho do amor verdadeiro, com todos os riscos que ele envolve. E não me arrependo de nada, porque mesmo com toda a dor da separação, eu vivi o maior amor que uma pessoa pode viver. Pedro percebeu que estava passando por uma transformação profunda. Suas prioridades estavam mudando, seus valores se reorganizando. Começou a olhar para as pessoas ao seu redor com outros olhos, a valorizar as conexões humanas genuínas, a entender que a vida sem amor verdadeiro, mesmo que difícil e arriscado, era uma vida pela metade. Dona Helena estava ensinando a ele lições que nenhuma universidade ou experiência profissional havia conseguido ensinar. 2 meses depois do primeiro encontro, algo extraordinário aconteceu. Pedro estava na praça esperando Dona Helena quando viu uma jovem mulher se aproximar do banco onde eles sempre se sentavam. Ela parecia estar procurando por alguém, olhando ao redor com uma expressão de expectativa e nervosismo. Quando Dona Helena chegou, a jovem se aproximou dela com lágrimas nos olhos. A senhora Helena Figueiredo? Perguntou a moça. Dona Helena confirmou, surpresa. Eu sou Marina, bisneta de Alberto Silva. Minha família me contou que ele teve um grande amor antes de partir para a guerra, uma moça chamada Helena que prometeu esperá-lo para sempre. Pedro sentiu o coração disparar. Dona Helena ficou pálida, mas seus olhos brilharam com uma emoção indescritível. Marina explicou que estava fazendo uma pesquisa sobre a história da família e havia descoberto as cartas que Alberto escreveu para Helena durante a guerra.
Minha bisavó guardou algumas cartas que ele enviou para casa também, falando sobre você. Ele dizia que tinha certeza de que você o estaria esperando quando ele voltasse. Nossa família sempre soube que ele morreu amando você. Dona Helena chorou como não chorava há anos. Trouxe algo que pertencia a ele, disse Marina, entregando uma pequena caixa de madeira. Minha bisavó pediu para que, se um dia encontrássemos você, entregássemos isso. Dentro da caixa havia uma aliança simples e uma carta. Dona Helena abriu a carta com mãos trêmulas e leu: se algo me acontecer na guerra, quero que Helena saiba que meu último pensamento será dela. Esta aliança era para ser dela no dia do nosso casamento. Espero que um dia ela encontre alguém que a faça feliz como ela me fez feliz. Pedro percebeu que aquele momento estava mudando não apenas a vida de Dona Helena, mas também a sua própria. Vendo o amor ser honrado e reconhecido depois de tantas décadas, entendeu que ele também precisava ter coragem de buscar esse tipo de conexão em sua vida. Não podia mais se contentar com relacionamentos superficiais depois de testemunhar o que realmente significava amar alguém. Nos dias que se seguiram, Pedro tomou uma decisão que surpreendeu a todos que o conheciam. Pediu demissão do emprego estressante que havia aceito apenas pelo dinheiro e decidiu escrever um livro contando a história de Dona Helena e Alberto. Queria que o mundo conhecesse aquela lição de amor verdadeiro e fidelidade que havia transformado completamente sua visão sobre a vida e os relacionamentos. Dona Helena continuou indo à praça todos os dias, mas agora não estava mais sozinha. Pedro a acompanhava sempre, e juntos eles recebiam visitas de Marina e outros membros da família de Alberto, que finalmente puderam conhecer a mulher que seu antepassado amou com tanta intensidade. A história de amor que havia resistido ao tempo finalmente estava sendo celebrada por todos que a conheciam. Se você gostou dessa história emocionante sobre amor verdadeiro e dedicação, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para mais conteúdos que tocam o coração. Compartilhe este vídeo com alguém especial e nos conte nos comentários qual foi a maior lição de amor que você já aprendeu na vida. Ative o sininho das notificações para não perder nenhuma das nossas histórias inspiradoras. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.